É absolutamente inaceitável que a gente tenha 9 gerações de distância entre a favela e a Faria Lima, que é a realidade que nós temos hoje. E principalmente que isso, ao longo, pelo menos mais recente, não tenha se reduzido demais. Por que isso acontece antes de mais nada? Na minha opinião, disparado, o grande problema brasileiro, ao contrário do diagnóstico quase generalizado, ele não é de uma má distribuição de renda, ele é de uma má distribuição de oportunidades educacionais. A má distribuição de renda ela é consequência, ela não é a causa. A causa vem que nós temos um modelo onde um número muito pequeno de pessoas tem acesso à educação de primeiríssimo nível no Brasil, que não deve nada para nenhum lugar do mundo, mas são muito poucos. E uma grande massa não tem acesso à educação de qualidade mínima. Então o que significa isso? A gente acaba gerando uma oferta muito grande de mão de obra pouco qualificada, que são esses que tiveram má educação, e uma oferta muito pequena de mão de obra super qualificada. O resultado é um diferencial de salários no Brasil que é muito mais alto do que em qualquer outro lugar do mundo, porque se falta gente muito qualificado, quem é muito qualificado aqui no Brasil acaba ganhando mais do que no resto do mundo. Por outro lado, há uma oferta gigante de mão de obra menos qualificada e a consequência é que quem tem menos qualificação no Brasil ganha muito menos do que em outros lugares do mundo. Como é que você resolve isso aqui? Educação, educação, educação. Basicamente é investimento pesado em educação básica, de primeira, de qualidade para todo mundo. E diga-se de passagem, esse foi o modelo de desenvolvimento de todos os países asiáticos que ao longo do século passado e mesmo no início desse aqui conseguiram dar grandes saltos de desenvolvimento e de aumento de geração de renda nos seus países. Isso começa com o Japão na década de 60, a gente primeiro vê a educação japonesa melhorando muito, algum tempo depois essas crianças bem preparadas se tornam alunos que entram bem preparados em universidade, o Japão começa a se desenvolver copiando o que vinha de fora e começa a ter capacidade de desenvolvimento de tecnologia própria, fazer pesquisa e desenvolvimento. A gente vê o mesmo ciclo na Coreia do Sul, basicamente a partir dos anos 80, mesma coisa, a Coreia, aliás, quando a gente for até hoje a gente vê a Coreia se destacando nos exames do PISA, que vem a qualidade dos estudantes de 15 anos, a Coreia vem sendo um dos líderes com grande frequência e em função disso, a qualidade das universidades coreanas melhorou muito, a parte de pesquisa melhorou e a Coreia nas últimas décadas foi líder ou teve empresas líderes dos setores que foram mais importantes da economia mundial. Então a gente pode pegar o setor automotivo com empresas como Kia e Hyundai, setor, por exemplo, de celulares, LG, Samsung, que tiveram ou têm papel de liderança nesses setores. Isso a gente não vê no Brasil, exatamente porque não teve esse investimento em educação básica para começar. E mais recentemente a gente vê um processo muito parecido na China, que aliás vem sendo o país que vem liderando os resultados dos exames do PISA nas últimas edições. Então a receita está aí, ela não é complicada. O que a gente falta no Brasil é foco para implementar. No Brasil a gente tem em educação, o problema não é falta de recursos públicos para educação, é o uso errado desses recursos públicos. No Brasil a gente tem um gasto por aluno na educação básica, que se a gente for comparar com os países ricos, ele é mais ou menos arredondando cerca de 1/5 da média dos países da OCDE. Em compensação, a gente tem um investimento ajustado pelo PIB no Brasil na educação pública universitária que chega a ser 4 a 5 vezes maior do que dos países desenvolvidos. Em outras palavras, a gente gasta absurdamente com universidade pública, só que a gente não gastou no aluno que chegou lá. E aí não tem mais solução. Esse cara chega despreparado. E o pior, isso gera aquela injustiça que eu falava no começo, porque quem acaba indo para a universidade pública é o aluno que pôde ir ou para uma universidade privada ou para os raros e poucos, mas que existem, centros de excelência das universidades, das escolas públicas antes. Então é absolutamente injusto o nosso sistema e com um detalhe adicional, além da injustiça, para o país ele é um desperdício gigante de potencial, de cérebros, porque a gente pega um monte de gente boa, que se tivesse sido bem preparada, não só ia gerar riqueza para eles, mas geraria riqueza para o país, e a gente está desperdiçando os nossos cérebros, sem falar que boa parte dos melhores cérebros, em função de oportunidades melhores fora, acabam saindo do país.